Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo retomou o julgamento das ações da chamada Pauta Verde. No julgamento de hoje, a maioria dos ministros considerou inconstitucional o decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão. A discussão chegou ao Supremo depois que a Rede Sustentabilidade questionou o decreto do governo federal de fevereiro de 2020, que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ele deixou de ser composto por 17 representantes, sendo 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil, para ter apenas 6 integrantes, todos do governo federal. O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele financia projetos sobre o uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Para o partido, a mudança na composição do Conselho eliminou a atuação de representantes da sociedade civil e afeta diretamente o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto no texto constitucional. O caso foi levado ao plenário. O julgamento teve início no dia 7 de abril. O ministro Nunes Marques foi voto divergente. A maioria do plenário acompanhou o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que entende que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao Poder Executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente a esses órgãos. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que as normas questionadas enfraquecem os órgãos de controle, ofendendo o princípio da vedação do retrocesso e ainda exclui a atuação da coletividade. Para Fachin, o próprio direito e a necessidade de participação da sociedade no controle e na tomada de decisões devem ser preservados. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltado, de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil, no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de 1992. No mesmo sentido, votou o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez questão de destacar as principais causas do crescimento do desmatamento, principalmente na Amazônia. De acordo com os estudiosos do tema, tem sido relaxamento das medidas de prevenção e repressão com ampla impunidade, possibilidade de regularização de terras adquiridas mediante grilagem. Esse é um ponto que eu queria destacar. De tempos em tempos vem uma lei que permite a regularização das terras griladas. Isso funciona como um incentivo à continuidade dessa prática. E, em terceiro lugar, a falta de alternativas econômicas para os habitantes da região. Essa sessão terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Oi, Marta, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência, o ministro Dias Toffoli acompanhou integralmente o voto da relatora. Já os ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber acompanharam em parte o voto da relatora, acompanhando o entendimento do ministro André Mendonça, que já havia votado. Eles divergiram na questão do aditamento proposto pelo Rede Sustentabilidade. O que é esse aditamento? O partido Rede Sustentabilidade, a Rede Sustentabilidade, queria acrescentar ao processo questionamento de dispositivos de outros 2 decretos. Um que afastou a participação de governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia. Para os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e André Mendonça, essa parte não deve entrar no processo. Mas quanto à questão do decreto que afastou a participação popular do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, eles concordaram que esse decreto é inconstitucional. Com isso, o plenário já formou maioria para decretar para entender que esse decreto é inconstitucional. Falta votar ainda o ministro presidente Luiz Fux, que já adiantou que amanhã, no início da sessão, vai apresentar o voto dele. William. Obrigado pelas informações, Marta. E você pode rever esse julgamento no YouTube da Suprema Corte e ouvir os votos na íntegra no Spotify do STF. É só digitar STF Oficial no campo de busca. Lá você também pode acompanhar as turmas e o podcast Supremo na Semana com um resumo das principais decisões.